Bem-vindo, galerinha, ao canal do Professor Guga. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para receber as novas aulas, tudo bem? E caso não esteja a aula que você precisa aí no canal, tá passando o meu contato aqui, manda para mim que eu faço uma aula especial para você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre cinemática física, fazer uma pequena introdução, tudo bem? A cinemática ela começou a ser estudada por Galileu quando ele começou a estudar os fenômenos de queda livre. Depois disso, Torricelli e Vincenzo Viviani contribuíram estudando e resolvendo problemas do movimento relacionados ao movimento cicloide. Bom, o que é cicloide? Cicloide é um movimento, é uma curva traçada por um único ponto de uma circunferência que roda em cima de uma reta. Começa aqui, ó, olha só que legal. Essa tá aqui a curva, ó, ela vai girando, a roda vai girando, o círculo vai girando e esse ponto fixo na circunferência. E aí aparece essa linha vermelha. Essa linha vermelha é a cicloide. Tudo bem, galera? Bom, Humbert, Euler e Carnot elaboraram a teoria geométrica do movimento. Mas foi só Ampère que batizou o estudo dos movimentos, sem se preocupar com as causas, de cinemática, em sua obra Philosophie des Sciences, em 1834. Clareando assim os contornos dessa ciência especial e situando-a no estudo de mecânica, tá bom? Bom, mas ela evoluiu lá no século XIX, que chegou o estudo aí dos movimentos, esse estudo de movimentos chegou em luz e som, tá bom? Mas os estudos, o estudo das relações de espaço pertence à geometria euclidiana. Bom, mas sem introduzir o tempo, porque quando a gente introduz o tempo, a gente entra no estudo de cinemática, que aí a gente está falando de movimento. O movimento é o deslocamento do espaço em relação ao tempo, que a gente vai ver em velocidade daqui a pouco. Bom, mas tudo na física depende do ponto de vista. Então, se você fala que está correndo, está devagar, ou está movimentando, ou está parado, tudo depende do ponto de vista. A trajetória depende do ponto de vista, tudo. Então, vamos começar pensando o seguinte, se tudo depende do ponto de vista, vamos abordar o seguinte. Se eu for estudar um fenômeno dentro da física, eu tenho que primeiro ver o seguinte: o tamanho do corpo que eu estou ali, que está envolvido no fenômeno, ele é relevante ou não é relevante? Vou dar um exemplo. Se eu vou estudar uma viagem de São Paulo a Rio de Janeiro, peguei no Google Maps, um mapa aí, o tamanho do meu caminhão, olha o meu caminhão, esse é meu caminhão aqui, ó. O meu caminhão, o tamanho dele importa? Não vai importar. Eu posso ir de carro, de caminhão, de ônibus, bicicleta. Vai mudar é o tempo, mas em relação ao espaço, isso não muda. Então, assim, em relação ao estudo, o tamanho do corpo ele é irrelevante. Então, ele é apenas um ponto material. E isso é através dessa referência. Agora, esse mesmo caminhão, que ele era ponto material no meu fenômeno, de São Paulo ao Rio de Janeiro, eu colocar ele para fazer um estudo, um fenômeno, estudando o interior de um estacionamento, por exemplo, de um shopping. O tamanho dele é relevante? Opa, o tamanho dele agora começa a ser relevante, é importante o tamanho dele. Se o tamanho dele é relevante, ele passa a ser um corpo extenso. Beleza? Então olha só, tá vendo a referência? Se o tamanho do corpo ele é relevante, ele é um corpo extenso. Se não é relevante, ele é um ponto material. Tudo bem? É importante a gente definir isso e deixar isso bem claro, a diferença entre ponto material e corpo extenso. Bom, uma vez visto isso, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em repouso e movimento. Eu falei que tudo depende do ponto de vista. Vamos pensar em repouso e movimento. Bom, eu dentro do ônibus. O mundo está se movendo, olha só. A árvore está se movimentando. Olha que legal, eu dentro do ônibus. O mundo se move, eu estou parado. Mas você fala, mas o corpo, o ônibus é que está se mexendo. Não. Para mim, como ponto de vista, como observador, eu estou parado dentro do ônibus e o ônibus está se movendo. Tudo bem? Agora vamos mudar a situação. Eu estou no ponto de ônibus. E olha o ônibus passando. Opa, passou o ônibus. Opa, agora eu estou parado, que eu sou o observador, e o ônibus está se mexendo. Ou seja, o mundo parou e o ônibus é que se mexe. Então a questão de repouso e movimento depende do ponto de vista. Então, presta atenção, sempre que você for estudar física, tudo vai depender do ponto de vista que está sendo colocado, tá bom?
Uma coisa importante pra gente, no nosso estudo de cinemática é a gente falar da posição no espaço. Mas, professor, o que é posição no espaço? Posição no espaço é um instante. É aquela foto do momento que você está. Por exemplo, numa rodovia. Onde está o radar? Olha só, o radar está no quilômetro 76 da rodovia. Então, na hora que você estava passando pelo instante 76, você viu o radar. Na posição 76, naquele instante você viu o radar. Então a posição é num instante, num determinado instante que você analisa a posição que você está. A variação da posição dentro de um intervalo de tempo que a gente vai estudar o movimento daqui a pouco, que aí a gente fala de velocidade, ok? Bom, outra coisa importante para a gente também entender em relação ao ponto de vista, em relação ao nosso referencial, trata-se das trajetórias. Bom, vamos pensar, olha só esse avião soltando uma bomba. Ele vai passar aqui, ele está soltando uma bomba. A bomba, ela está fazendo que trajetória? Observa a bomba, ela está fazendo uma trajetória, que a gente fala trajetória parabólica. É um movimento curvilíneo. Explodiu a casa lá. Saiu correndo com fogo. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco também. Olha só que legal. Agora, isso porque eu estou olhando de lado. Agora, e se eu mudar minha referência? Se eu mudar meu observador? E colocar o observador olhando ou de dentro do avião, ou colocar ele vendo o avião de frente. Como que vai ficar a vista da bomba? Olha só que legal. A bomba vai começar a cair, ela vai cair em linha reta. É isso que ela vai ver. Olha só que legal. Explodiu. O homenzinho saiu correndo. Só para efeitos de informação, o homem palito passa bem, teve queimaduras leves, tá bom? Mas ele teve um movimento aí retilíneo, tá bom, pessoal? A trajetória foi uma trajetória vertical e um movimento retilíneo. Bom, uma vez que a gente já definiu posição, definimos se o ponto é material ou extenso, definimos se ele está parado, se está em repouso, definimos tudo isso, beleza. Vamos começar agora a ver a questão de aplicações de distância percorrida e deslocamento, porque isso na física tem uma diferença. O que é distância percorrida e o que é deslocamento. Vou pegar esse exemplo. Olha que legal, gente. Exemplo, saiu do ponto A, foi para o ponto B, andou 100 metros. Do ponto B ao ponto C, andou 400 metros. Do ponto C ao ponto D, mais 400 metros. Então tá, agora a pergunta, qual é a distância percorrida? Bom, a distância percorrida é o nome, gente. Percorrida. Então, percorreu, ele percorreu 100 mais 400, percorreu 900 metros. Tudo bem? Agora, qual o deslocamento? Bom, agora a gente tem que analisar o seguinte. Deslocamento é em linha reta. É linha reta, gente. Deslocamento a gente fala que é o deslocamento vetorial. Vetorial tem a ver com vetor, tem a ver com seta e flecha. Flecha não tem flecha torta. Então, assim, é reta. Deslocamento sempre em linha reta. Qual é o deslocamento de A até D? Bom, traço a linha reta, eu tenho, se você analisar bem, eu projeto um triângulo retângulo. Então eu tenho uma hipotenusa. Eu posso usar tanto em cima como embaixo. Se é triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras. Tio Pit. Pitágoras, na aula passada a gente já viu, existem alguns triângulos perfeitos de Pitágoras. Ou seja, Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se eu tenho aqui eu tenho um triângulo perfeito, olha. 300, 400, 3, 4, 5, 30, 40, 50, 300, 400, 500. Bom, então eu tenho 500 metros de deslocamento. Ele percorreu 900 metros, mas deslocou-se apenas 500 metros. Tudo bem, pessoal? Vai ter situações, lógico, que a distância percorrida e o deslocamento é o mesmo? Sim, desde que a distância percorrida seja em linha reta. Tudo bem, pessoal? Galera, a aula de hoje é apenas uma pequena introdução para a gente poder começar o estudo de movimento. Deixa seu like, meu contato está passando novamente aqui na tela. Deixa seu like no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas aulas, tá bom? Gostaria de agradecer a todos pela atenção e até a próxima. Um grande abraço.